Tem muita gente ao nosso redor com ótimas sugestões do tipo de vida que a gente deveria viver. Tem gente para todo lado querendo dar palpite no que a gente deveria vestir, no modo de falar as coisas, no modo de se comportar nas redes sociais, no modo de falar sobre determinados assuntos. Tem gente para todo lado olhando para a gente, querendo dar palpite sobre com quem a gente deveria se casar, qual profissão a gente deveria ter, qual é o animal que a gente deveria adotar, quantos filhos a gente deveria ter, enfim, é aquilo que a gente chama de expectativas sociais. Tudo isso começa dentro de casa, quando a gente é criado pelos nossos pais, e os nossos pais têm uma visão acerca de quem deveríamos ser. Quando essa visão ela envolve valores pessoais, é natural que os pais tentem ajudar os seus filhos a serem pessoas melhores, de acordo, obviamente, com o seu sistema de valores e crenças. Então, quando eu decidi ter a Sofia, juntamente com a minha ex-esposa, naturalmente, ao corrigir a Sofia, ao conversar com ela, eu estou comunicando valores, ideias, expectativas. Não tem como fugir desse negócio, entende? Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado é quando as expectativas sociais, as expectativas dos outros, elas passam a ser acopladas em nós como autoexpectativas, vamos dizer assim, autoexigências, sem nenhum tipo de reflexão, sem cruzarmos os dados, ou seja, aquilo que o outro espera de mim com a minha própria identidade, com quem eu sou, com aquilo que eu busco na vida. Porque, por exemplo, minha mãe espera que eu seja um homem honesto. E eu quero ser um homem honesto até o último dia da minha vida. Então é uma expectativa boa. Mas como é que eu cheguei à conclusão que essa é uma expectativa boa? Porque eu cruzei a expectativa com a minha essência, com aquilo que eu também busco na vida. E faz muito sentido ser honesto. Portanto, excelente. Quero ser honesto. Mas podem ter algumas expectativas de outras pessoas ao meu redor, a meu respeito, que ao cruzar essas expectativas com aquilo que eu quero ser, não tem nada a ver comigo. E se eu aderir a essas expectativas, e se eu me adaptar a essas expectativas, sabe o que vai acontecer? Eu vou me aprisionar, eu vou me escravizar. E tem muita gente que está exatamente nessa posição, de escravos das opiniões dos outros. Não conseguem dizer não. E por que a gente tem tanta dificuldade de dizer não? Porque a gente quer aprovação. Porque a gente quer que as pessoas nos considerem um sucesso. Porque a gente busca o pertencimento, ou seja, fazer parte do grupo. A gente quer que as pessoas olhem para a gente com bons olhos. É a tal da reputação. Por que tem gente lutando com unhas e dentes para construir uma determinada reputação? Porque elas acreditam que, ao receberem aprovação para o lado de fora, a aprovação social, elas de fato estarão sendo pessoas incríveis e de sucesso, quando na verdade mal percebem que estão se perdendo no processo. Que na verdade a gente não controla o que as pessoas vão pensar de nós. E que se você for autêntico de verdade e você construir uma vida a partir da sua essência, inevitavelmente haverão pessoas que vão torcer o nariz para você, que vão te olhar com cara feia, que vão te desaprovar, que vão achar que você está num caminho ruim, que vão criticar você nas costas, ou pelas costas, que vão olhar para você e vão te ridicularizar. É impossível agradar a todos, é impossível se adaptar a tudo e a todos, e ainda que fosse possível se adaptar a tudo e a todos, ao fazer isso, você estaria se perdendo da própria essência. Então, aí entra aquilo que a gente chama de autenticidade, a sua capacidade de ser você, mesmo que isso lhe custe certas amizades, mesmo que isso lhe custe
que pessoas não gostem tanto de você quanto poderiam gostar. E é verdade, a autenticidade custa caro. Eu sei disso porque, numa determinada época da minha vida, quando eu decidi não acreditar em determinadas coisas porque aquilo não fazia mais sentido para mim, muitas pessoas se afastaram de mim. Muitos amigos que eu tinha construído e que já tínhamos 10 anos de amizade, 12 anos de amizade, simplesmente se afastaram porque eu não cabia mais no universo deles. Enquanto eu acreditava em determinadas coisas, seja bem-vindo, você é do grupo, você está aprovado, você é maravilhoso, olha que bênção, que lindo, Rodrigo. Rodrigo é um homem de Deus, o Rodrigo é um santo de Deus, olha que coisa boa. Ouçam o que o Rodrigo fala, porque o Rodrigo tem sabedoria. Enquanto eu estava acreditando nas mesmas coisas, então eu era aprovado, eu tinha o selinho de verificado da comunidade. A partir do momento em que eu disse, olha, isso aqui, honestamente, não faz mais sentido para mim. Isso não tem mais a ver com a minha essência. A minha essência vai em outra direção. A partir daqueles momentos, algumas pessoas foram fugindo, foram saindo pela tangente, foram perdendo contato. E mesmo que eu tentasse procurá-las, né, elas bloqueavam, elas se esquivavam, davam uma resposta bem polida, bem superficial e não continuavam o contato, porque é assim que as coisas acontecem no mundo das relações. A autenticidade sempre cobra um preço alto. Quando, por exemplo, eu decidi me casar com a Flávia, né, me unir a ela, há pessoas que olharam para ela e disseram, olha, não acho legal. Como também ao contrário, né? Olharam para mim e falaram, Flávia, olha, sei não, hein? Sei não. Porque todo mundo tem um palpite para dar sobre a vida dos outros, né? Como é bom e como é gostoso, entre aspas, viver a vida dos outros, né? Ao invés de olhar para a nossa própria vida. Só que a vida que a gente escolhe viver, a pessoa que a gente escolhe para estar ao nosso lado, ela deveria ser fruto da nossa autorreflexão. Porque a nossa autorreflexão, ela vai mapear quais são os nossos valores inegociáveis, qual é o tipo de vida que a gente quer construir a médio e longo prazo. Há pessoas que dizem, nossa, Rodrigo, você já tem 40 anos e não tem uma casa própria, ainda vive de aluguel. Isso é absolutamente criticável. É verdade, é criticável. Mas se você entender o que aconteceu ao longo da minha história, você vai perceber que não ter uma casa própria hoje é uma circunstância. Porque tudo estava se encaminhando para esse processo. Porém, algumas interrupções, algumas rupturas foram necessárias, aconteceram e me colocaram numa outra condição. E aí, mesmo aquelas pessoas que não intencionam ter uma casa própria, por que a gente cria essas caixinhas de expectativas como se todo mundo tivesse que se encaixar nelas? Todo mundo tem que entrar de branco na igreja para que aquilo seja considerado um casamento? Todo casal tem que necessariamente ter filhos? Todo ser humano precisa se encher de dívida e criar financiamento de 30, 40 anos para conseguir um determinado bem? Só existe um jeito de viver a vida. Às vezes a gente lida com pessoas que parece que só tem 2 metros de percepção, ela não consegue enxergar para além desses 2 metros, ela não consegue enxergar para nenhum tipo de modo de vida que não faça parte do universo, do mundinho, das percepções dela. Como se a vida fosse do tamanho de uma história única, pequena, individual. Como se a vida não fosse gigantesca de possibilidades. Então veja, ser autêntico faz você pagar preços altos. Há pessoas que estão assistindo esse vídeo, por exemplo, que diriam, nossa, como essa mangueira aqui está mal colocada. Nossa, por que você está
gravando um vídeo no chão. Nossa, por que você está usando cinza? Tem tantas outras cores legais para usar. Por que você está vestindo essa roupa? Por que você penteou o seu cabelo dessa forma? Por que você escolheu esse formato de óculos? Pense na pessoa de Jesus. Jesus, fazendo o bem por toda parte, não conseguiu, e não era sua intenção, se encaixar nos padrões e nas expectativas sociais. Pense em João Batista, vivendo no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. Pensa no quão excêntrico ele era, sem se importar com as opiniões alheias. Pense na pluralidade da existência, da vida. Você pode até achar uma barata feia. E eu também acho. Mas ela é um ser exótico que vive entre nós e que come e que tem os seus predadores e que tem o seu lugar no universo. E gostando você ou não, a barata é uma barata. E você vai ter que lidar com ela do jeito que ela é. E isso também se aplica a todas as outras coisas do universo. Aos climas. Poxa, eu não gosto de frio, alguém vai dizer. Mas você vai ter que lidar com o frio. O frio existe. E ele tem as suas nuances. E a sabedoria está em aprender também a ver o valor na pluralidade. O valor na diversidade. E mesmo que você goste muito do cinza, compreender e aceitar que a vida é colorida, a vida tem verde, tem amarelo, tem vermelho, tem azul, tem roxo, tem rosa, tem todas as cores. Então, quanto menos sábio você é, a sua falta de sabedoria ela é demonstrada claramente pelo seu preconceito, pela sua tentativa de fazer tudo se encaixar nas suas caixinhas de percepção. Porque quanto mais sabedoria você tem, mais você deixa de julgar os outros ao seu redor segundo critérios que só podem ser aplicados a você. Eu adoro ler. E tem gente que diz assim, meu Deus, eu odeio ler. Tá tudo bem. Deixa eu com o meu livro. Deixa você com aquilo que você mais gosta. E cada um vai se respeitar. E vai viver com as consequências das suas próprias decisões. Há coisas que eu não vou perceber por estar imerso no universo dos livros, é verdade. E há coisas que você não vai perceber porque o livro não tem tanto lugar na sua vida. E nós dois podemos conviver em paz, vivermos tranquilos, respeitando um ao outro com as nossas diferenças. Por exemplo, para mim não faz sentido ficar nessa polarização política que a gente está vivendo. É uma besteira. Para mim, isso é briga de torcida organizada. Mas há quem goste desse negócio. Há quem tenha prazer em ficar rotulando os outros, xingando os outros, ofendendo os outros. Essa não é a vida que eu escolhi para mim. Eu não acho que, para mim, para minha própria existência, eu não acho proveitoso esse tipo de debate. Eu quero debater propostas reais, aquilo que pode melhorar a vida de quem trabalha, de quem empreende, a segurança social, a saúde mental das pessoas. Eu gosto de debater ideias e não ficar com políticos de estimação. Eu não gosto, por exemplo, de fanatismo religioso. Eu acho uma besteira. Quem diz que é evangélico e coloca todo o restante no inferno, ou quem diz que é candomblessista e acha tudo o mais que existe na vida um desperdício e critica e tem preconceito, ou quem é monge budista e de repente dentro da sua prática acredita que só há um jeito certo de viver a vida. Então, fanáticos, maldosos, preconceituosos tem em todas as religiões, tem em todas as práticas. E eu não me identifico com o fanatismo religioso de nenhuma natureza.
Mas eu sou capaz de sentar tranquilamente e conversar com qualquer um sobre qualquer assunto da religião, ou da espiritualidade, ou da vida cotidiana, com respeito, com uma troca honesta, sem precisar ofender, sem precisar querer encaixar o outro na sua própria, na minha própria identidade de percepção. Podemos até debater sobre um aspecto da filosofia, da teologia, da psicanálise. O que a gente não pode ou não deveria é tentar criar uma expectativa acerca do outro que o esmague, que o escravize, que associe a sua aprovação a uma readaptação do outro a quem você é. Esses dias atrás, o meu amigo Rafa disse uma coisa bem legal, né? Ele disse assim, o nosso grupo de amigos, um é diferente do outro, é incrível. A gente tem modos de viver diferentes em vários aspectos, mas a gente se dá muito bem, a gente gosta muito. E nas coisas que a gente converge, né, que a gente tem em comum, a gente celebra, a gente inclusive celebra as diferenças. Porque a gente sabe que cada um está num momento diferente da vida, cada um tem uma idade diferente, cada um está lidando com seus próprios BOs, com seus próprios traumas, com as suas próprias compulsividades, cada um está lidando com as suas próprias questões. E a gente pode até zoar um ao outro, a gente pode até criticar um ao outro aqui e acolá, mas o que existe entre nós é o amor, é o respeito. De que você não tem que ser do jeito que eu estou falando, ou do jeito que eu estou pensando, para que a gente continue convivendo e compartilhando a vida. E você não é menor do que eu por não ser como eu sou, entende? Então, autenticidade implica em você aprender a dizer não e a lidar com a contrariedade, com as pessoas que não concordam com quem você é, com o que você escolheu. E se sentir em paz com isso. Porque quem é que nos convenceu que a gente tem que ter a aprovação de todo mundo? Que a gente precisa ter 1 milhão de likes, 1 milhão de seguidores, que a gente precisa ser considerado um sucesso para os outros. Para os outros? Um sucesso para os outros? Nós temos que ser um sucesso para os outros, a gente tem que ser aprovado pelos outros. Que outros? Que aprovação? É por isso que a gente vive acorrentados. É por isso que a gente vive presos. Por isso que a gente se perde de si. E aí, como é que a gente faz para mudar isso e para assumir a nossa autenticidade? Comece com as pequenas coisas. Comece com os pequenos nãos. Você não está afim de ir num determinado evento pelas suas razões? Então não vá. Faça aquilo que tem a ver com o que você acredita, porque mesmo que você vá, você não vai inteiro. Você não queria estar lá? Comece a dizer não, quando necessário. E comece a dizer sim para as coisas que têm a ver com a sua natureza. Você diz, Rodrigo, eu quero muito crescer espiritualmente. O que você está fazendo para ir nessa direção? Que livros você está lendo? Que exercícios espirituais você está praticando? Rodrigo, eu quero muito, muito, muito encontrar uma pessoa para dividir a vida, porque isso faz muito sentido para mim. Mas o que você está fazendo então nessa direção? Quais são os lugares que você está frequentando? Quais são as pessoas com quem você está contactando para ver se o universo delas tem a ver com o seu? Vá atrás, porque apenas querer isso não vai resolver a questão. Comece então dizendo não para aquilo que não te pertence, para aquilo que não acontece, não tem a ver com o seu universo particular. Comece a dizer sim para aquilo que você quer construir. Porque se você não tiver um plano de ação nessa direção, você só vai ficar dizendo o tempo todo que você queria ser a pessoa que você não conseguiu se tornar.
Tudo não vai parecer de... Não vai ser além... Tudo... Peraí. Tudo... Esqueci a expressão. Tudo não vai ser... Esqueci. Ou seja, se você não tiver um plano de ação prático, tudo não vai passar de um desejo infrutífero. Era isso que eu queria dizer. Tudo não vai passar de um desejo infrutífero, porque ele não se concretiza, ele não realiza o bem que ele poderia realizar. Se você precisar de um acompanhamento individual nesse sentido, eu acabei de lançar lá no site lugaroriginal.com a mentoria que eu estou chamando de mentoria existencial, que é um acompanhamento como professor, psicanalista, como alguém que reflete sobre a vida. Se você achar que eu tenho uma contribuição positiva a dar para você, no seu caso específico, você pode acessar lá, você vai tocar no botão, isso vai te direcionar ao meu WhatsApp e eu posso contar para você como a gente pode marcar encontros online, quanto isso custa, e vai ser uma alegria poder participar da sua história de vida e te ajudar a ser mais autêntico, a ser mais pacificado, a ter mais autenticidade. Se fizer sentido para você, o link está aqui na descrição, tá bom? Beijos!